Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje. Enquanto o pessoal chega, deixa eu botar aqui o tema insegurança feminina. Show! A nossa convidada já está a postos, assim que eu gosto dos convidados. Essa live, como sempre, vai ficar no IGTV, que muita gente vê depois. Mas bem-vindo para você que está assistindo. E a gente vai hoje falar sobre insegurança feminina. Durante esse mês da mulher aí, eu pensei bastante no que a gente poderia fazer, porque não queria botar só um card de Feliz Dia da Mulher. Queria muito mais, né? Queria poder entregar mais para as pessoas. E a ideia mesmo é que a gente possa esse mês falar sobre problemas da mulher no mercado de trabalho. E como não só existe, né, a insegurança, existem outros problemas aí, e a gente vai falar durante o mês todo de março. Eu quero começar falando, antes de chamar aqui a Ana, que todo mundo tem insegurança. Inclusive a pessoa que vos fala, eu tenho muitas inseguranças, e um dos posts dessa semana vai trazer como é que eu encaro as minhas inseguranças, como é que eu trabalho as minhas inseguranças. Oi, Roseli, oi, Ana, tudo bom? Beijo. Então, a primeira coisa que eu quero começar a falar pra vocês é: todo mundo tem insegurança. E a gente muitas vezes liga o sucesso com a pessoa ser sempre segura, nunca ter insegurança, e isso é uma mentira, na verdade. Porque todo mundo tem uma área que pode se sentir mais segura, outra área, ou outro momento, outra situação que se sente mais insegura. Então não pense que porque você tem alguma insegurança aí, você não é capaz ou não está preparada. Vamos trabalhar essa insegurança para que você possa conseguir construir o que você deseja. Deixa eu aceitar. Começar a falar sobre os nossos assuntos. Vamos ver se vai dar certo. E se vai cortar agora, como é que eu vou ficar aqui? Cortar. Olá, lindeza, olha só. Até me maquiei hoje, bem maquiadinha. Maravilhosa, que make é essa? Fala sério. Tem que me indicar a tua consultora que te ensinou esse tipo de Pois é, eu coisa. tenho uma consultora maravilhosa. Tudo Maravilhosa. bom? Tudo Tudo bom, bom. Ana? E contigo? Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, muito obrigada, né, por estar aqui falando com a gente de um tema que é sensível, porque muitas vezes a pessoa não quer falar sobre insegurança, quer mostrar que é uma fortaleza, né? E a gente sabe que isso não é bem verdade e lidar com as inseguranças de cada uma e cada vez mais assim dizer, gente, somos, né, vamos ser gente que nem a gente, vamos ficar bem, lidar com os nossos problemas, não mais tapar o sol com a peneira. E apesar de nenhuma de nós duas sermos psicólogas, a ideia dessa live é que a gente fale um pouco sobre como a gente lida com inseguranças, como é que eu trato inseguranças de clientes, porque acontece no meio do caminho, né? Então, que dicas a gente pode dar? Não é nada. Aqui a gente não está falando, deixar bem claro, né, Ana? Não estamos falando aí de pânico, de crise de ansiedade, coisas assim, que aí é outro perfil que vocês têm que ir, né? Um perfil de uma psicóloga, um psiquiatra, uma coisa assim. Mas eu quero te agradecer muito, então, por estar aqui fazendo essa troca com a gente. E para começar aí, para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho quem é a Ana, o histórico dela. Então, vamos lá. Quem é a Ana? Eu trabalhei com a Paty, tanto eu quanto ela trabalhávamos no mundo corporativo, né, Paty? Esse é o Exato. nosso passado em comum. Então, a minha formação é em comunicação, publicidade e propaganda. Eu trabalhava no marketing de uma empresa multinacional, que foi onde eu conheci a Patrícia. E quando eu trabalhava, e eu adoro trabalhar com comunicação, sempre gostei muito de trabalhar com comunicação. E na época que eu trabalhava nessa empresa, vieram umas mulheres lá darem uma aula de maquiagem. Eu não sei se tu lembra disso, dessa parte, Paty, porque para mim é uma parte essencial da minha história, né? Mas para quem estava lá e não foi tão Eu feliz. já eu participei de algumas, não sei se é exatamente essa, mas eu participava, sim.
Oi, Rô, Grace, sejam muito bem-vindas. O prazer é enorme ter vocês aqui. A live de hoje é sobre inseguranças da mulher no mercado de trabalho, que vocês vão adorar, viu? Fiquem aí Ah, para é, não ver. fixei. Deixa eu Ah, é fixar. verdade, não fixou. Verdade. Fixarei. Pronto. Tá. E aí, vieram um pessoal fazer uma aula de maquiagem e eu participei, eu era louca da maquiagem, eu adorava maquiagem. Então, eu participei da aula, feliz da vida. E eu vi que o pessoal comprou um monte. Eu tenho passado com vendas, eu sempre gostei muito de vender, mas nunca tinha trabalhado ativamente com isso. Fora assim, uma vez que outra em uma vez eu trabalhei numa marca de roupas e daí a gente atendia de vez em quando vinha um cliente outro e tal. Mas eu acho que todo publicitário tem que ser um bom vendedor no fundo, bem na verdade. E daí eu vi que todo mundo comprou um monte de coisa, eu não comprei nada, eu achava caro as coisas da Mary Kay, que é a marca que eu acabei trabalhando no fim das contas. Eu era muito mão fechada. Só que eu vi que muita gente comprou e vender eu gostava, ganhar dinheiro eu sempre gostei dessa parte, sabe? E daí, no fim das contas, acabou que no final daquele ano eu pedi demissão, porque eu não queria mais trabalhar no corporativo, eu não me identificava mais com algumas coisas de valores, assim. Eu gostava muito das atividades que eu fazia, mas eu estava a fim de buscar coisas novas, numa empresa menor, talvez, enfim. E eu vou resumir. Daí, no fim das contas, eu pedi para iniciar a trabalhar com esses produtos de beleza. E aí começou a minha jornada empreendedora, né? E foi muito legal, porque levou um tempo até eu internalizar dentro de mim o que significava isso, perder o preconceito da venda, né? Entender que trabalhar com cosméticos não era apenas eu vender na revistinha, mas envolvia todo um trabalho de cuidado com o cliente, envolvia eu também trabalhar com uma coisa diferente a cada dia, envolvia eu, tipo assim, falar em público, treinar pessoas, né? Toda a parte da liderança que eu acabei desenvolvendo foi muito legal. Tudo isso foi um grande, grande, imenso aprendizado, que eram coisas que eu não me dava conta, sabe? E, bom, daqui a pouco vem as perguntas das inseguranças, tem um monte de coisa que eu já tô pensando aí que é legal de falar. Então, eu tive Show. contato com gente de tudo que é tipo, em toda essa trajetória. E agora, mais recentemente, chegou a pandemia. E na pandemia, eu me vi também muito voltando para a parte da comunicação, porque querendo ou não, o offline quase inexiste hoje em dia, né? Hoje ou tá online ou tu não existe. E tem muita gente que precisava dessa minha ajuda. Então agora eu estou trabalhando mais forte com a educação digital. Eu estou ajudando Uhum. muita gente que trabalha com autônomas e pequenas empresárias em geral a descomplicar o digital. E Uhum. também colocar a cara para o mundo, principalmente, né? Trazer o seu trabalho para esse ambiente. Aqui tá meio travadinho. É do meu celular, tá aparecendo para ti Eu também? não tô travando para mim, nem um Tá, então pouquinho. deixa. Ótimo, maravilha. Acho que é isso que Ah, eu tinha que contar. Não sei se show, tem mais muito alguma bom. parte da minha apresentação que tu queria saber. Não, mas com certeza. E por que que eu entendo que tem tudo a ver, né, Ana? Eu já passei também por essa transformação de carreira, essa transição de carreira, e é um momento de muita insegurança, né? Então, que a gente tem que lidar com insegurança, que a gente tem que, apesar das inseguranças, seguir em frente, ter que diminuir as inseguranças, o que fazer. Então, eu entendo que a gente tem aí uma história que pode sim ajudar muitas mulheres a lidar melhor com isso, a dar ideias para como que a gente lidou com isso, para as pessoas também. Às vezes eu vejo que as pessoas precisam entender que é possível lidar com as inseguranças, é possível fazer coisas apesar de não ter 100% de certeza, né? A certeza na nossa vida parece que a gente tem que estar sempre certa de que aquilo é. Olha só, tu acabou de falar, né? Trabalhava numa empresa na área de marketing, daí comecei a trabalhar na área da beleza, daí agora já estou na área do digital, porque a gente vai mudando durante a vida. Então, essas decisões, assim, ferrenhas, eu faço isso e não mudo nunca, trazem ainda mais insegurança. Mas, assim, para começar aqui no nosso script, né? Eu queria que tu me falasse quais inseguranças que tu já teve na tua vida profissional, que tu passou, ou que tu acompanhou, né, nessa parte de liderança, outras pessoas.
O que que tu pode trazer um pouco pra gente, assim, durante a tua carreira? Bom, eu acho que assim, revisitando a minha história enquanto eu contava aqui para ti, eu posso dizer que com muita convicção que a primeira grande insegurança que eu tive nos últimos 10 anos, digamos assim, foi trabalhar com vendas e dizer para o mundo que eu trabalhava com vendas. Porque eu sempre enxergava que trabalhar com vendas era algo inferior, sabe? A pessoa que teve toda uma formação acadêmica e tal, e daí eu estava trabalhando, saindo do mundo corporativo, que seria o lugar estável, digamos assim, para ir trabalhar com vendas de cosméticos. Então era uma Uhum. insegurança que eu tinha muito grande de dizer, ah, agora estou trabalhando com isso. Tanto que eu relutei até eu começar a divulgar esse meu trabalho. Eu fazia mais assim, na camufla, entendeu? Meio que de brincadeira. Eu não Aham. levava tanto a sério, porque eu era muito insegura de dizer para o mundo que eu trabalhava com vendas. E isso Uhum. foi uma insegurança que eu acabei tendo que quebrar, porque senão eu não ia ser feliz trabalhando com isso, sabe? Eu acho Sim. que vender é uma coisa. Acho que todo trabalho é digno. Foi isso que eu acabei entendendo no fim das contas. Todo trabalho é muito digno. Não importa com o que tu trabalha, não importa de onde tu veio, não importa o que tu passou, o que tu estudou, deixou de estudar. É muito importante tu estar feliz com o que tu faz e, Uhum. e fazer da melhor forma, porque isso vai ser percebido, vai ser valorizado e tu vai ter resultado com isso. Uhum. Então, É. e isso Pegando esse gancho, deixa eu só pegar um ganchinho que tu falou, essa questão de estudei, né, sou formada em algo e agora o que que eu faço com isso aqui? Eu sou uma pessoa que eu sou formada em administração, em comércio exterior, lá em 2008, né, pessoal? E eu trabalhei desde, né, comecei a trabalhar muito antes de me formar, porque eu demorei um pouco para me formar, porque eu tinha que pagar com o meu dinheiro, então foi um parto me formar. Era um túnel sem fim aquela faculdade. Então eu acabei me formando em quase em 8 anos, em vez de 5, como era normal. Ou seja, eu investi bastante tempo, bastante grana, e eu trabalhei com isso muito tempo. Mas eu falo muito com clientes isso. Às vezes eu vejo pessoas que formação não é prisão. Essa é a frase que eu isso, falo. exatamente. Tipo assim, ó, as pessoas se formaram naquilo, elas não gostam do que elas fazem, elas trabalham, tipo assim, ó, eu já trabalhei, eu já sei que eu não gosto, a gente tem que tentar pelo menos, né? Mas já tentei, eu não sou feliz, muito pelo contrário, eu sou infeliz com aquilo, mas eu não quero largar aquele osso, porque eu estudei, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, e aí eu vou passar 40 anos infeliz, porque eu passei por isso, entende? Então, assim, e outra coisa também, né, Ana, A gente a escolhe muito gente cedo essa carreira. Não sei se era isso que tu ia dizer. exatamente, exato. Por exemplo, eu, Patrícia, sabe por que que eu escolhi comércio exterior? Porque eu era formada em inglês, eu queria fazer, eu já estava com o simulado da URGS já passado, tudo, porque eu queria fazer letras português e inglês. E na época a minha família exerceu sobre mim uma pressão bem grande, porque eles achavam que ser professor não dava muita grana, enfim, e que daí não era para ser professora. E como eu já dava aula de inglês, eu gostava daquilo, eu queria fazer aquilo, eu gostava de Olha ajudar ela pessoas. dando curso hoje em dia. Fantástico. O Eu mundo gostava dá de muitas ensinar as voltas. pessoas. Exatamente. Daí eu acabei, bom, tá, eu não vou dar aula de inglês, então o que eu vou fazer? Porque eu quero usar o inglês. Aí eu acabei escolhendo comércio exterior. Olha só se isso é motivo para a pessoa fazer uma faculdade, tu A entendeu? gente escolhe a universidade por motivos muito arbitrários, porque, nossa, é muito raro a pessoa ter convicção lá com 17 anos do que ela quer fazer pro resto da vida. E outra, né? Ela não precisa fazer uma coisa pro resto da vida. Acho que essa é a grande questão. Exato. Tu pode escolher qual vai ser a tua Exatamente. primeira faculdade. No pressure, sem pressão. Entendeu? Vou É, fazer minha primeira faculdade, vou trabalhar com isso. Se eu não gostar, tem um mundo de coisas para fazer. Nem sempre tu vai ter que fazer faculdade. Hoje em dia tem uhum. N maneiras de tu se especializar em diversos assuntos. Nossa, esse para mim é um tema muito, muito interessante de se comentar, sabe? Não, e é super importante porque uma das coisas que eu fiz um levantamento no meu Instagram, né, essa semana sobre as inseguranças das mulheres e muita gente respondeu. E uma das coisas que me responderam era exatamente isso. Quando eu tenho que tomar uma decisão mais definitiva.
Só da gente pensar que é uma decisão definitiva, óbvio que já aumenta o nosso nível de insegurança, né? O que é uma decisão definitiva? É que não existe saída depois daquilo. Quando, na verdade, nenhuma decisão na nossa vida é definitiva, Claro, tudo né? é reversível, tudo a gente pode tomar outro rumo, Então né? quando a gente entende, claro, né? A gente vamos planejar, não vamos fazer as coisas assim de qualquer jeito, mas só da gente saber que, ok, mas eu tenho como mudar de ideia, eu tenho como mudar de rumo depois, já baixa o nosso nível emocional, o nosso nível de insegurança, sabe? Eu vejo isso muito, noto isso muito nas pessoas. Então foi muito legal Sim, tu trazer isso assim, porque é uma coisa que muita gente passa mesmo. sim. Eu fui tentar fazer um cabelo, olha só. Já tô insegura em relação ao meu cabelo. Mas deu, vou deixar assim. Vou deixar assim pra gente seguir o script. É, eu vou te falar mais um pouquinho sobre isso, depois a gente já pode ir para a próxima pergunta. Assim, em relação às mulheres com quem eu trabalhei aí ao longo desse tempo, eu vejo dois tipos grandes assim de insegurança. E todas elas são em relação ao outro, né? Ao que o outro vai pensar, como é que é concebida. E, bom, já eu vou lançar uma polêmica no final dessa minha fala. Aguarde, hein? Mas basicamente, a primeira insegurança que eu vejo das mulheres que trabalham com vendas é: eu tô com vergonha de falar com a pessoa, medo de receber um não, né? As pessoas Uhum, têm muito, muito isso. E elas não se dão conta que o não não muda nada. O uhum, famoso não eu já tenho, né? O que vai acontecer uhum, quando a pessoa te falar um não? Nada vai mudar. Vai mudar se a pessoa te falar um sim, mas se falar um não, antes tu já não tinha essa venda, vai continuar não tendo essa venda. As pessoas levam muito isso pro coração, né? E agora, recentemente, trabalhando no digital, trabalhando com exposição, com a pessoa se expor e se mostrar, tem inúmeras inseguranças, né? De o que as pessoas vão pensar e tal. E acho que as duas situações, mas a segunda principalmente, a polêmica que eu vou lançar, é o seguinte: a gente se acha importante demais. entendo. Tipo assim, tu pega, tipo assim, redes sociais. Gente, o que vão pensar desse story? Gente, vai ser um story de 20 pessoas diferentes que a pessoa vai ver. Se ela achar meio estranho, ela não vai nem lembrar disso amanhã. As pessoas, isso é uma questão de ego, né? E eu não tô xingando porque todo mundo é assim. É claro que eu sou o centro da minha vida. É evidente isso. Mas quando a gente racionaliza isso e passa a se dar conta que a gente está se dando uma importância maior do que deveria e talvez a gente não deva se levar tão a sério para a gente até ter mais resultado com as nossas ações, isso vai ser muito mais eficiente se a gente se dá conta que a gente não é tão importante assim, mas que a gente pode Eu fazer algo entendo que, muito, muito legal, sabe? eu entendo que talvez o que tu falou, né, que é levantar uma polêmica, é da questão da importância, né? Mas, na verdade, talvez se a gente mudar a importância para relevância, porque, por exemplo, assim, qual relevância tu pode ser muito importante para aquela pessoa, mas qual relevância tu vai ter, ou um story que tu vai fazer vai ter, ou um post que tu vai fazer vai ter? Será que a pessoa vai mudar o jeito que ela te vê por causa daquilo? Será que ela não vai, né? Então, Olha tipo, assim, ó, é eu muito. acho que pro positivo é possível que sim, pro negativo não. Por isso que a gente não tem que ser tão inseguras, sabe? Tipo Mas assim, mesmo essa live que a positivo, a gente gente tem que dar vários reforços para a pessoa. Realmente, a pessoa é assim mesmo, realmente, né? Então, e isso é legal porque a gente pode se dar a abertura de testar mais coisas, né? Com certeza, essa questão Exato. da exposição pega muito e pegou muito nas respostas do pessoal do Instagram aqui. Inclusive, já vou aproveitar para avisar o pessoal que na semana que vem eu vou liberar um presente para as mulheres, presente mesmo, não vai ter venda nenhuma, vai ser uma coisa que realmente pensei assim, com bastante carinho e a gente vai falar sobre vários desses temas aqui. Eu vou Show. trazer muita informação bacana e eu vou liberar aí na semana que vem para vocês saberem, poderem se inscrever, enfim, que não vai ser aqui no Instagram, vai ser em outra plataforma. Então o pessoal vai ter que se inscrever mesmo, gratuito, mas é para a gente aprender a lidar com essas inseguranças, tudo isso que a gente está falando, exposição, medo do julgamento, tudo isso a gente vai falar nesse presente aí que eu vou falar na semana que vem. Desculpa, fiz um parênteses Opa, aí. já quero saber. Momento Jabá do bem. Gosto. É isso aí.
É isso aí. É porque geralmente, né, a pessoa, é 3 dias e no final vende um negócio. Não tem nada contra isso. Mas nesse eu queria fazer um presente, assim mesmo. Não, olha, vou dar, eu quero gratuitamente ceder conhecimento pro pessoal. Porque apesar de eu não trabalhar mais só com mulheres, é uma coisa que tem meu coraçãozinho, né? Mas, com certeza. Então, sempre vou olhar com carinho para essa questão da mulher no mercado de trabalho e as nossas inseguranças nos atrapalham muito. Então, eu quero trazer muito conhecimento aí para o pessoal na semana que vem para poder ajudar as mulheres. Adorei, adorei, adorei. Quer de repente É. seguir o script agora, Paty? Oi? Quer seguir as perguntinhas que tu tinha separado aí? Show. Na verdade, a próxima pergunta era como é que lida com essas inseguranças, né? Ai, Uma pergunta que eu gostaria de saber exatamente é como que tu lidou com as tuas inseguranças nessas trocas de carreira, por exemplo? na verdade, eu lidei de forma bem com parcimônia, sabe? Eu não me joguei correndo, então isso me deixou mais segura, sabe? Tipo assim, quando eu saí do corporativo para ir para Mary Kay, não foi bem assim. Eu contei a história resumida, mas na prática o que aconteceu? Eu saí da empresa grande para ir para uma empresa pequena, enquanto isso eu iniciei. E eu iniciei para brincar de vender, não iniciei para, ai, vamos Aham. testar como é que é isso e tal. E daí, ao longo de 6 meses, eu estive trabalhando concomitantemente nessas duas empresas. No final desses 6 meses, eu fui demitida e não tive opção. E daí, o Aham. meu melhor amigo, inclusive, que entrou na live, não sei se ele ainda tá aí, se tiver, Felipe, te amo, beijo, saudades. Ele morava comigo e falou assim: Ana, tu já tem a faca e o queijo na mão. Quem sabe tu não vai ver como é que é isso daí. E daí eu falei: tá, né? Não custa. Eu já estava trabalhando com isso, eu já tinha faca e o queijo, eu acabei, fui fazer uma O primeira. não tu já tem. Eu não, eu já tinha, fui fazer minha primeira sessão de beleza, vendi R$ 1.200 uma noite, fiz tudo errado, mas vendi tudo isso. E fiquei muito feliz e vi que dava para viver disso, porque eu sabia que dava para viver disso financeiramente, mas eu não sabia que dava para ser feliz fazendo isso e ser orgulhosa desse trabalho. E daí, com esse primeiro Por resultado que causa das eu. inseguranças, né, Ana? Exatamente, exatamente. E daí eu saí. Exatamente. E daí eu saí de lá com mais certezas do que dúvidas, sabe? Então foi meio que me testando. Eu acho que essa é a minha resposta para te dar. Eu fui me testando, e no testando, e não me conhecendo e vendo como é que eu estava me sentindo, eu acabei vencendo a insegurança, porque os Tá. resultados me mostraram. E agora nessa transição para o digital também, eu fui tateando, assim, fui vendo o que eu poderia fazer, fui vendo que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo, e daí eu comecei a fazer os meus aulões gratuitos que eu faço toda semana, inclusive hoje tem um agora às 21h21, que eu vou falar sobre. Hoje vai ser a continuação da aula passada. Hoje vai ser sobre as coisas de vídeo, Reels e GTV, vai ser bem legal. E sobre lives também vou falar. E eu vi que o pessoal estava amando os aulões, e ao longo disso eu estava meio que já transicionando. E daí, quando eu acabei Sim. lançando a minha mentoria, que foi digamos, a realização, me faltou a palavra, a realização da minha transição, deu tudo certo, mas é porque eu já estava me testando ali ao longo. Então, essa é a minha resposta. Assim, eu fui me testando e vendo como é que eu estava me sentindo. Se eu não tivesse me sentido bem, eu acho que eu ia recuar. Mas eu estava me sentindo Claro. muito bem. E daí deu tudo certo. Mas tu sabe que até a Vanessa, não sei se ela ainda está aqui, mas a gente estava falando hoje sobre isso, que a gente tem que botar o bloco na rua, né? Tem que botar o carro para andar para a gente conseguir fazer as coisas. E uma das coisas que eu sempre falo em mentorias de carreira é exatamente isso. A gente tem menos insegurança quando a gente está mais preparada, quando a gente conhece mais o terreno, quando a gente já viu o que é pra gente. Eu sempre digo, eu fiquei 6 anos para sair da empresa na qual eu trabalhei por último. Eu sempre dizia, a Vipal vai ser a última empresa que eu vou trabalhar. Eu sempre dizia isso. Eu tinha certeza disso. A Vipal vai ser a última empresa que eu vou trabalhar. Porque eu gostava muito de trabalhar lá. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu era reconhecida. Eu era muito perto da minha casa. Gostava Então muito tinha das colegas do marketing. muito das colegas do marketing. Mas é verdade, eu gostava muito do ambiente. Eu curtia muito trabalhar lá. Então não era um lugar que eu queria sair correndo. E eu testei 3 coisas antes. Eu tentei fazer uma importadora de semijoias.
não, chegou uma hora que ali ou eu tinha que investir bastante para dar certo, acabei recuando. Depois eu comecei a dar aula de inglês, fui lá, fiquei 3 anos dando aula de inglês, dava aula de inglês todo dia, meio-dia, nunca tive horário de almoço, porque começou a entrar uma turma outra. Depois do horário também continuava dando aula, até que e eu achava que eu ia adorar. E depois que eu me testei, eu pensei, pá, mas não é isso que eu quero fazer mesmo da vida. Eu não, eu enchi o saco, entendeu, de fazer aquilo. E aí eu pensei, tá, então vamos lá para outra coisa. Aí na terceira tentativa que eu pensei, poxa, mas eu posso trabalhar com desenvolvimento humano. Aí eu comecei a fazer outro curso, me desenvolver, me desenvolver. Aí depois de anos estudando, comecei a atender pessoas. E aí depois que eu comecei a atender Recebesse um um elogio aí, ano, ó. Best teacher ever. eu, não, guria, Fico eu tenho minhas viúvas da época que eu dava aula. Sabe, isso é uma coisa que eu já tenho que fazer, sabe, Paty? Eu acho que algum dia eu ainda vou dar aula de inglês. Pode escrever. Eu gosto também. Ah, mas é muito legal, assim, mas era uma coisa que não me satisfazia completamente. Não, eu não me sentia desafiada suficientemente. Assim, Sim, não que eu não ache que é super legal ou que outras pessoas não se sintam desafiadas, foi o que tu falou. Todo trabalho tem que fazer sentido pra gente. Mas eu não sei, sim, me faltava uma coisa. E aí eu achei o desenvolvimento pessoal, que cada cliente é uma pessoa especial, cada história é uma coisa diferente. Então a gente tem que sim. realmente entender aquela pessoa, entender os estímulos da pessoa. Então é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu posso estudar. Eu estou na minha segunda pós-graduação e eu trabalhei ali quase 20 anos com comércio exterior, com compras, com suprimentos, com negociação, e eu nunca senti vontade de fazer uma pós, porque eu achava que Sim. não me fazia falta. E agora eu já estou na minha segunda pós, depois que eu comecei a fazer o que eu faço hoje, porque é uma coisa que me satisfaz muito, né? Mas, de novo, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que se testar. A gente tem que, para baixar nossa insegurança, a gente tem que planejar, se testar, esticar um pouquinho a corda, como eu sempre falo, né? Para a gente poder ter mais certezas. Como a certeza é tão importante para a gente, né? A gente conhecer melhor o terreno. Muitas vezes a pessoa assim, não, eu vou dar um salto no abismo. Vou sair da minha empresa, não sei o que eu tô. Eu já atendi pessoas que queriam fazer isso. Qual lastro financeiro tu tem? Ah, 3 meses. Ué. Tá, mas tu já faz isso? Não, não faço. Tá, mas tu sabe fazer isso? Não, eu tenho que aprender ainda. Gente, mas não dá? Aí não tem como a pessoa não se sentir segura porque ela não tem preparação nenhuma, não tem nada. É muito que a gente tem que cuidar muito isso, né? Então, baixar o nível de insegurança se preparando, pensando sobre isso, refletindo, se testando, exatamente como a Ana falou, né? E, claro, aí a insegurança vai vir na hora H, e aí tu pensa, não, só um pouquinho. Mas eu me preparei, mas eu testei, mas eu já vi que eu gosto, mas eu tô preparada. Então, isso tudo vai nos ajudando a lidar com essa insegurança, né, Ana? Sim, com certeza. Bem por aí. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas não sabem preparar a sua mente para as mudanças, preparar a sua mente para as situações. No Sim, presente, que eu vou falar na semana que vem, eu vou explicar muito para as pessoas como que elas podem se preparar para essas situações, como estar mais preparada, né? Melhor preparada. Então, inclusive, as pessoas que estão vendo aqui, se não me seguem ainda, podem me seguir, que é as convidadas da Ana, para que vocês possam receber as informações do presente da semana que vem, tá? isso aí. Isso aí. E, e aí, Ana, para nossa última pergunta, quais estímulos tu acha que é importante para que a pessoa tenha uma autoconfiança melhor, para que ela se sinta mais segura? Quais estímulos? Eu acho que assim, se testar é muito importante, ver como tu se sente, como já tinha falado antes, né? E isso eu acho que é o principal. E ver como é que as pessoas reagem, porque todo 100% da insegurança está na nossa cabeça, né? E Sim, muitas com vezes certeza. é porque, né, óbvio. E muitas vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes a insegurança ela é infundada, digamos assim, Sim, sim. sabe? Ela não tem um fundo de verdade no mundo real. É só no mundo da nossa Uhum. cabeça que ela tá ali É mais presente. um medo do que uma coisa de verdade, né?
Exatamente. Então, eu acho que isso de botar o bloco na rua que tu tinha falado, eu acho que é o principal, sabe? É o principal estímulo que tu pode ter. Não tá pronto, não tá perfeito, não tá 100% planejado, mas eu vou testar. O que quer que Uhum, seja. E daí tu vai ver como tu se sente. Talvez logo antes ter uma insegurança maior ainda. Maior ainda, mas assim, a adrenalina de estar fazendo algo que te deixa insegura. A Mari, que tu conhece, que é uma amiga minha, ela sempre fala assim, ó, o, o sucesso tá do outro lado do medo da zona de conforto, uhum. tá? Eu não sei, não é exatamente assim a frase que ela fala, Sim, né? mas a ideia é essa, claro. Entendeu? Tu ultrapassando o teu medo e a tua zona de conforto e do desconforto, enfim, é ali que chega naquilo que tu, no teu potencial máximo, digamos assim, sabe? Eu nunca me esqueço quando eu comecei a dar palestra. Eu queria muito dar palestra e eu pensava assim, não, porque eu sempre tinha mais um curso para fazer. Não, eu tenho que fazer mais um curso de oratória. Não, eu tenho que fazer mais não sei o quê. Não, mas eu tenho que estudar mais. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas. As pessoas acham que tem que fazer muitos estudos a mais, mas, na verdade, é uma insegurança de botar o bloco na rua. Então, ela fica se Total. dizendo ali que tem que estudar mais, tem que estudar mais. E isso acontecia comigo. E eu lembro que chegou uma hora que eu falei, não, chega disso, né? Então eu consegui, peguei um lugar pequeno, assim, para poucas pessoas. Eu lembro que eu comecei eram no máximo 20 pessoas que podiam ficar no lugar onde eu ia dar a primeira palestra. Teve E um eu lugar lembro que eu que fui, não sei se é desse que tu se refere. isso! É essa mesmo. Tu tava mesmo. Eu tinha até esquecido, é verdade, tu foi na minha Eu primeira fui, palestra. eu fui e eu É tava. verdade. É verdade. E aí eu lembro assim, ó, que eu me preparei, eu fiz a palestra, eu gravei, eu fiz várias vezes para mim. Eu gravava, eu olhava, eu arrumava. Então eu me preparei bastante para aquilo. E eu lembro que eu preparei minha mente porque eu disse assim: eu vou ficar feliz se tiver uma pessoa ou se tiver 20 pessoas. E eu lembro que eu comecei a palestra com 3 pessoas. E aí depois mais pessoas foram chegando. No fim deram 7 pessoas na minha primeira palestra. Mas eu lembro que se eu não tivesse me preparado psicologicamente, se eu ficasse, não, porque vai encher, porque vai ser 20 pessoas, o que ia acontecer com o meu nível de energia, com o meu nível de disposição para aquilo? Então foi muito importante eu preparar a minha mente, porque essa é a minha primeira palestra, eu vou botar o bloco na rua, eu quero ver se as pessoas vão entender o que eu estou falando, se o jeito de eu passar a informação tá legal, se eu vou conseguir engajar as pessoas na palestra. Então eu tinha muita coisa para aprender. E eu ia aprender isso com uma, com duas, com três, com 20. Então foi super importante porque comecei com as 3 pessoas, passei como se eu tivesse 20 pessoas lá. E no fim as pessoas foram chegando. Foi muito legal. Daquela palestra eu fui convidada para fazer outras palestras, inclusive, né, pela minha amiga Ana. E aí começou a vir um monte de situações e de portas se abrindo. Por quê? Porque eu botei o bloco na rua e eu lidei com as minhas inseguranças, usando técnicas para, ok, eu tô insegura, mas eu vou me preparar para isso e vou conseguir fazer apesar de estar insegura. Isso é muito importante, né? Paty, deixa eu fazer um pequeno recadinho só para o pessoal que me segue, Claro. que está entrando, que eu estou vendo várias pessoas que me seguem que estão entrando, só para não confundir. O meu aulão ainda vai acontecer, ele segue sendo no mesmo horário às 21h21. Eu estou fazendo uma live, digamos assim, prévia, uma live extra com a minha amiga Isso. Patrícia, já em homenagem ao mês da mulher, falando sobre insegurança feminina no mercado de trabalho. Mas hoje, mais tarde, no meu perfil, vai ter o meu aulão sobre o Descomplicando o Digital, aulão 8, tá? O aulão ainda vai ter. Não deixem de vir no aulão porque tem essa live de aqui de hoje. Fiquem aqui, chega mais, tá tudo em casa. Aqui é um bate-papo, tá uma delícia, por sinal, Paty. Ah, que bom, que bom. Mas continuando, então, depois desse break aí, o pessoal não perdeu o aulão depois. Um outro estímulo também, né, Ana, que eu sempre noto, assim, acompanho pessoas, são as comparações. Que as Bah, comparações fazem com que as pessoas fiquem com um nível de insegurança ainda maior. Por exemplo, imagina só, se eu tivesse me comparado, sei lá, na minha primeira palestra, vamos voltar para a primeira palestra. Se eu tivesse me comparado com Tony Robbins, sei lá, com o Leandro Karnal, Carnal. tu entendeu? Tipo, gente, é óbvio que a minha primeira palestra não vai. E não, ainda não sou assim expert que nem eles, mas tipo, como que eu vou me comparar com uma pessoa que tem anos de experiência a mais do que eu? E muitas vezes as pessoas se comparam e ficam inseguras exatamente por isso.
né? E tem uma Então, outra assim, ó, coisa, Paty, quem tá quando mesmo tu não sendo Tony Robbins, o Karnal, quem quer que seja, em geral sobre o assunto que tu tá falando, tu já entende mais do que a maioria das pessoas que estão te assistindo. com certeza. Então, isso é legal das pessoas se lembrarem, assim. Eu vejo, por exemplo, quem trabalha com vendas de cosméticos, a pessoa, que eu mais escuto é: ai, Ana, mas eu não sei dar aula de maquiagem. Tu sabe dar aula de maquiagem? Eu não sei. Gente, eu não sabia até eu começar a dar. E eu te digo Uhum. mais, tu já sabe muito mais do que a tua cliente. O pouco que tu sabe já é muito mais do que a tua cliente. E se por acaso a tua cliente souber mais do que tu, ela vai te ajudar, vai estar tudo certo, gente. Uhum. São coisas que, tipo assim, que não trabalham, ainda mais no mundo que é só de mulheres, assim, a gente se ajuda, tá tudo em casa, sabe? É, com certeza. Essa e as nossas inseguranças, por isso que eu faço sempre questão de falar dos estímulos, né? Que estímulos que a gente está se dando, que pensamentos a gente está tendo. Imagina, vou voltar de novo lá para o exemplo da minha primeira palestra. Imagina se eu fosse para a palestra pensando, ai, mas eu posso esquecer do assunto, ai, mas as pessoas vão perguntar coisa que eu não vou saber, ai, mas as pessoas não vão gostar, as pessoas vão dormir, as pessoas vão me olhar com cara feia. Tudo isso são estímulos, são cenários mentais que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça, que dificultam a nossa vida e que aumentam em muito a nossa insegurança. Por isso que, de novo, saber lidar com estratégias mentais, como se preparar para as coisas, ajuda muito na hora de baixar a insegurança, né, e conseguir fazer as coisas. Exatamente como tu estava falando ali para as pessoas da Merkel, enfim, né? Porque é exatamente isso. Imagina só, a pessoa pode saber mais do que eu, a pessoa pode não gostar do batom que eu levar, eu posso borrar um pouquinho. Gente, pode acontecer, mas pode também acontecer um monte de coisa legal. A pessoa pode gostar do que tu tá falando, tu pode fazer diferença na vida da pessoa, Uma né? das coisas que é legal de pensar é o que de pior pode acontecer. O que de pior Aham, pode sim. acontecer? Essa é uma técnica muito, muito legal, né? Tipo assim, quanto tempo tu vai ficar triste se der errado? Tipo, 5 anos da tua vida? Não. 1 ano, então. Vai ficar depressão 1 ano? Não. Tipo, porque parece que o mundo acaba, assim, né? Sim. É uma síndrome de adolescente que a gente fica, né? A gente tá com uma plateia ali atrás da porta. É tua mãe? É minha mãe. Ai, querida. Oi. A mãe da minha fofa, coisa mais amada. Cliente oculto, dizendo. Mas então, para cuidar os estímulos. Então, cuidem os estímulos para vocês que estão assistindo a live, para vocês que vão ver no IGTV depois. Cuidem muito os estímulos, o que vocês estão ouvindo, quem vocês estão ouvindo. Às vezes é umas pessoas de pilha fraca total, né? Que nem querem que tu consiga tanta coisa assim, fica te dizendo, mas quem sabe tu desiste, né? Muito Eu acho cuidado com o isso é que vocês legal que estão tu falou, ouvindo. Paty. Eu quero dar um zoom nisso que tu falou. Cuidem quem vocês escutam. Porque, gente, o que mais tem por aí são gurus, são coaches, são mentores, tem de tudo. E tem muito. A maioria são maravilhosos, tá? Não tô falando mal de ninguém. Mas o excesso de informação e excesso de orientação faz muito mal para quem é inseguro. Tu pensa, quem que eu vou escutar? Então, assim, pega um mentor, um ou dois no máximo, e te agarra no que essa pessoa diz. E o resto, não escuta. O resto só vai te atrapalhar, sabe? Eu acho que isso é importante. Escolhe quem vai ser o teu guru e te agarra nisso. Eu sempre digo assim, como a gente começou falando, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, mas a gente tem que cuidar muito, assim, porque muitas vezes a pessoa que está nos dando um conselho sabe menos do que a gente daquela situação. Ou, por exemplo, eu vou ficar dando de novo, tá? Na minha palestra lá, se uma pessoa que nunca deu palestra, nunca fez nada, mas eu acho que tu não tá bem, eu acho que você. Ué, mas será que é essa pessoa que eu devo ouvir? Ou de repente uma outra pessoa, uma coisa é uma pessoa que dá palestra, que olha, eu acho que esse toque aqui não tá legal, eu acho que essa movimentação do teu corpo não tá bacana. Isso é uma coisa. Agora, muitas vezes as pessoas se deixam ficar inseguras, né, ficam inseguras por causa de comentários de pessoas que não estão tão preparadas quanto elas. Eu Então, acho que muito cuidado com isso. saber filtrar é É, bem importante, né? sabe? Exatamente. Então, cuidado com as comparações, cuidado com quem vocês estão ouvindo, cuidado os cenários mentais que vocês
criam antes das situações que podem aumentar o nível emocional de vocês, né? Então, procurem usar mais o racional. Eu falo muito isso para os meus clientes. O que tu tem de evidência de que tu não faz isso bem? Me prova. As pessoas sempre têm que me... Ai, Patrícia, eu não me comunico bem. Que prova que tu tem? Que evidência que tu tem? Não tu, porque eu acho. Não. Alguém te falou, aconteceu, tu não conseguiu comunicar uma coisa que tu queria. Me prova que tu não consegue fazer isso bem. As pessoas não acreditariam a quantidade de vezes que a pessoa não consegue me provar que ela não faz aquilo bem. Aí a gente sabe que aquilo é uma insegurança dela. E não necessariamente que ela tem que ficar trabalhando aquilo o tempo inteiro, né? Então, assim, muito cuidado com isso, assim, com os estímulos que vocês estão usando para ficar inseguros. Perfeito. Porque a insegurança também é um resultado, né? Muito Certo? bom. Certíssimo. Não sei se mais alguém que está aqui na live tem alguma dúvida, quer falar mais alguma coisa ou não. Como eu falei ali, para quem não estava aqui antes, na semana que vem eu vou lançar uma coisa, um presente gratuito online para que a gente possa trabalhar muito essas inseguranças femininas, tá? Para quem não me segue aqui no patriciasouza.carreiras para vocês ficarem sabendo o que vai ter por aí, tá? Na semana que vem, que vai ser bem especial. Queria muito te agradecer, Ana. Foi muito bom a gente trocar essas ideias. Eu sabia que ia ter muita coisa legal para passar para gente. E não sei Maravilha. se tu quer dar algum recado final aí para o pessoal. Quero dar o recado sim, porque, né, assim como eu tô compartilhando minha audiência contigo, tu tá compartilhando minha audiência comigo. Então, quem não me conhece ainda, pessoal, eu descomplico o digital em todos os níveis, né, no meu perfil. Eu acabo, em geral, nos meus produtos pagos, pegando o pessoal mais pela mão, quem está iniciando nesse mundo digital. Mas no meu perfil eu falo com todo mundo, eu dou dicas assim que o pessoal ama de paixão. Eu dei a dica da limpeza do WhatsApp esses dias, eu dei a dica de como agilizar quando a gente está chamando um Uber, que as pessoas me agradecem até hoje, se lembram de mim até hoje. Então, me segue ali. E hoje, às 21h21, a gente tem um aulão. Aliás, eu ainda tenho que compor a minha paródia do aulão de hoje. Acho que vai ser alguma coisa de Lulu Santos, ainda não sei. Sempre tem paródia no aulão. Então vai ser bem divertido. Convido quem quiser assistir, que vai ser sobre conteúdo no Instagram, que é um tema muito importante para todo mundo que traz o seu trabalho aqui para as redes, né? Para usar da melhor forma, né? Tem várias dicas. A Ana traz várias dicas bacanas mesmo. Então, muito obrigada, Ana, tá, por participar. Foi um prazerzão falar contigo, como sempre. Muito obrigada para quem estava participando aqui com a gente online, para quem está aí pelo IGTV também. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para mim, para Ana, pode mandar para o meu direct que eu mando para Ana as perguntas também, se vocês precisarem, tá bom? Brigadão. Aliás, o último detalhe, para quem estiver vendo no IGTV, não consegue ver meu arroba, né? Então, meu arroba é @Ana, te conta tudo. Quando tu for publicar, coloca o meu arroba ali Eu embaixo. Eu boto. É isso. Pode deixar. Tá? Eu sempre coloco ali. Aí vai ficar na descrição, na legendinha ali vai ficar. Beleza? E sim, ela é Adorei. cantora, porque ela faz paródia, porque a Ana tem uma voz maravilhosa, né? Então, quem não conhece, segue lá, que várias vezes ela tá dando. Esses dias eu ainda postei, né? Que ela... Hoje vai ser um dia que eu vou chorar pra tirar essa maquiagem que eu fiz pra vir aqui pra live. Agora eu vou tirar já pra Hoje vai ter o fazer. demaquilante da sofrência, então. Vai. Hoje vai. Mas show de Maravilha. bola. Brigadão, tá? Beijo, Obrigada, Ana. Paty. Super Beijo pra beijo. todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.